dessa reunião com a leitura do livro Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, 85. Se ordene nas tuas atividades, não te apoquentes ante o modo a fazer, nem o descuido em relação às suas tarefas. À medida que o tempo te permita, vai realizando cada uma delas até que haja concluído todas. Um homem disciplinado é um homem resolvido. Quem sabe desembaraçar-se das suas atividades monótonas pode empreender grandes realizações com grandeza. Age com ordem e com consciência de que a vida é uma ação que não cessa, significa que avançando passo a passo a caminho da evolução. Então fechemos os nossos olhos, que possamos dizer assim: Mestre Jesus, amigo, irmão, companheiro de todas as horas desse momento, aqui estamos reunidos nessa casa para mais um curso de estudos de trabalho, que possamos estar em sintonia com os amigos espirituais aqui presentes, que tu possa também envolver o nosso irmão Ricardo, nosso expositor da noite, que tu possas envolver as suas palavras e que possamos todos nós assimilarmos e levarmos conosco em nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Nós convidamos nosso irmão expositor da noite, nosso irmão Ricardo Teixeira, do Centro Espírita Luz e Verdade, que fica situado à Rua Vitor Alves, do José Campo Grande, hoje bateu o recorde, né? Estamos iniciando o terceiro mês de projeto educativo doutrinário, nosso PED, Aviativa, construindo uma nova era, ano 1. Nosso irmão trará para nós o tema A Fé Vacilante de Pedro. Que possamos vibrar com o nosso irmão. Boa noite a todos. O relógio aqui. Bom, nós de Campo Grande gostamos de Santa Cruz, né? Por isso que estamos aqui. Né? Então, grandes oportunidades, né, de trabalho, de estudo. Então, todos estão convidados. Estou aqui muito feliz com esse movimento que a área de educação espírita, Luz e Caridade faz, abrindo as portas para um tema tão importante sobre a fé, né? Fé ativa, que nós precisamos desenvolver em nós, em um momento muito oportuno, né? Um momento de transição. Então, a fé, essa fé que tem obras, essa fé que, na verdade, não está parada, é essencial para essa transformação. Né? Então, eu gostaria de lembrar o quanto a minha fé é pequena, sabe? Principalmente quando eu penso nos desencarnes, quando algum ente querido na minha família desencarna, né? Eu me lembro, nossa, minha fé é muito pequena. Se ela fosse grande, se ela fosse, de repente, maior, né, que esse grão de mostarda, né, que Jesus fala da semente de mostarda, se ela fosse uma fé grande, eu estaria feliz, né? Porque nós sabemos que aqui é uma passagem, gratidão, que é uma passagem, e que nessa passagem, que é essa reencarnação que nós temos, é apenas uma prova. O desencarne, na verdade, é o nosso retorno para a verdadeira pátria, a nossa casa, a parte espiritual. Então, como o ente querido retorna, é um momento de alegria, de um ciclo que já termina, uma prova cumprida e retorna para os seus amores, porque os amores também estão lá, né? Então, mas eu sei disso na teoria, né? Sei, concordo, tenho certeza que esse é o processo, né? Mas ainda sinto, né? E sinto mesmo, né? Então, é nessa lembrança dos desencarnes que eu percebo o quanto eu preciso ainda desenvolver a minha fé, o quanto eu preciso colocar na prática, né, essa fé em movimento. Então, agradeço aí a oportunidade, né, Luz e Caridade. Não é só o dia de hoje, né, são todas as sextas desse mês, né, Alexandre? Então,
sintam-se convidados para hoje vamos falar sobre Pedro, né, que na verdade é um símbolo muito importante. E eu fico pensando, né, como Jesus preparou todo esse momento, né, da sua vinda aqui, né, há um pouco mais de 2000 anos, como ele preparou esse momento, né, quanto isso foi importante para todos nós. Até hoje nós estudamos, até hoje nós falamos dessa época, onde veio transformar a humanidade, não só nós, né, como cada um, mas toda a humanidade. E não só Jesus, né? Ele escolhe pessoas que estão com ele, apóstolos e discípulos, para trazerem seu testemunho através do exemplo. Né? Então hoje nós vamos falar de Pedro como um símbolo justamente dessa fé ainda que nós temos, que ainda é vacilante, né? Essa fé ainda que está em transformação. Na verdade, é nada mais do que uma transformação. Nós somos seres em evolução. Né? Jesus é a nossa meta, é aquele que já percorreu o caminho que nós estamos percorrendo e já chegou lá. E está nos mostrando qual é o caminho para nós chegarmos à nossa felicidade. Né? Então ele traz, na verdade, sua presença aqui com a gente, encarnado, não reencarnado, porque ele não precisava, né? Mas naquela época dele, já como espírito puro, ele não precisava reencarnar, mas ele vem na carne para esse planeta exemplificar, traz uma carta de amor maravilhosa, linda, que é o Evangelho, né? Traz também a promessa que foi cumprida do Consolador, doutrina espírita, toda essa informação com o único objetivo, a nossa felicidade. Olha que interessante. Então nós temos que ser gratos. Né? Digo isso que é uma ação pelas graças. Né? É um presente que nós temos de Deus, através de Jesus, essa certeza. Se nós temos uma fatalidade, é de sermos felizes. Olha que coisa mais bonita. Né? Mas o processo, ele ainda é doloroso. O processo é doloroso porque nós temos em nossos corações ainda o orgulho e o egoísmo. Então, para que nós consigamos tirar essas mazelas, nós passamos pelo processo da dor. Então, por que Pedro? Por que falar da fé vacilante de Pedro? Pedro, em dois momentos, ele traz duas passagens de sofrimento, de dor. Dor do ponto de vista emocional, né? Dor onde nós vamos fazer um link e tentarmos nos identificarmos com esse sentimento que ele trouxe. Onde sua fé faltou, aparecia o medo. Olha que interessante. O medo é uma emoção básica de todo ser humano. Né? Todos nós temos das emoções básicas, nós temos o medo, também nós temos a tristeza. Emoções essas que nós ainda não compreendemos, talvez até não aceitamos. Queremos esconder essas emoções e esquecemos o seu verdadeiro propósito. Pedro, naquela passagem onde ele vê Jesus andando sobre as águas, ele quer, na verdade, mostrar que ele tem a fé necessária. Ele, inclusive, começa, né, a sua fé, a sua vontade de seguir Jesus. Ele enfrenta aquele medo da tempestade. Quero que vocês guardem bem esse tema, que vou depois trazer isso como símbolo para o nosso dia a dia. Eles estavam no meio da tempestade, os apóstolos, com certeza sentindo medo. Eles veem Jesus vindo sobre as águas, andando sobre as águas, num símbolo onde mostra, onde alimenta a nossa fé, a certeza de que aquele que veio para nos salvar, através do seu exemplo, ele consegue vencer, inclusive as tempestades, inclusive as questões materiais, inclusive a gravidade, e Pedro faz um movimento até ele, para mostrar que ele também tinha fé, mas ele vacila e ele afunda. Então guardem, ele faz um movimento, vinde a mim,
que eu vos aliviarei. É esse chamado que Jesus faz para todos nós. Muitas das vezes, nós lembramos desse chamado. Assim como Pedro vai até Jesus, nesse caminhar, ele percebe que ele está sobre as águas e o medo prevalece. E o medo vence a sua fé. Vamos guardar essa passagem. E temos também uma segunda passagem que foi um momento de tristeza profunda, muito profunda. Eu costumo dizer que eu não tenho noção da tristeza da época do Calvário de Jesus, né? Quando todos esperavam, todos tinham uma expectativa daquele que iria salvar Israel, muitos não compreendiam que a salvação ela era do ponto de vista do coração, do ponto de vista moral. A visão ainda de muitos era uma visão material, né? Uma visão política até. E quando vem o desencarne, né? A morte de Jesus na cruz, todos experimentaram uma tristeza profunda. Eu acho que eu não tenho noção dessa tristeza. Sabemos, né? Como comecei o estudo aqui hoje, falando dos desencarnes, né? É muito triste quando a gente perde um ente querido, mas ali era a perda da expectativa, a perda da esperança, em cima do Messias, que estava anunciado pelas Escrituras. E quando passam pela experiência da crucificação, muitos não entenderam a mensagem naquele momento. Óbvio que logo após eles entenderam, mas aquele momento fatídico de tristeza e de medo, Pedro nega Jesus 3 vezes. Então eu queria mostrar essas 2 passagens, meio que Jesus anunciando que ele iria negar, o seu medo falou mais alto, a sua fé vacilou e ele negou Jesus 3 vezes. E fazendo uma comparação rápida, e aí que eu sou eu fazendo uma comparação, só uma reflexão, uma opinião, na verdade, especificamente uma opinião, se nós compararmos a atitude de Pedro da atitude de Judas, eu não vejo muita diferença. Um traiu Jesus, o outro negou Jesus. Alguns podem dizer que a traição é pior do que a negação, mas nós pararmos para pensar, fazendo uma reflexão, Jesus e Pedro eram íntimos de Jesus, diferente de Judas. Judas, sim, era um dos apóstolos, mas a vivência de Jesus com Pedro era muito diferente da vivência de Jesus com Judas. Eles frequentavam a mesma casa, eles dividiam experiências de anos. E ainda assim, depois de toda aquela promessa, depois de toda aquela vivência, aquela experiência, Pedro nega Jesus. Mas tem uma grande diferença entre Pedro e Judas. E aí, novamente, vamos trazer um símbolo aqui para o nosso dia a dia. Nós podemos passar por situações de medo, nós podemos passar por situações de negação, nós podemos passar por situações de tristeza. Mas o que foi que Pedro escolheu em cima desse sentimento? O que foi que Judas escolheu em cima desse sentimento? É isso que conta. Que significado vamos dar para os nossos medos? Que significado vamos dar quando nossa fé vacilar? Quando nós venhamos a perder uma esperança em cima de uma dificuldade que nós venhamos a ter no nosso dia a dia, que já são várias que nós tivemos, não são as últimas, ainda teremos outras. É essa decisão que Pedro tomou que fez toda a diferença. Nós sabemos da passagem da negação, mas nós sabemos que Pedro é a pedra da igreja. Nós sabemos que Pedro é a pedra do Evangelho de Jesus. Nós sabemos que Pedro liderou os apóstolos. Então aquela passagem ficou lá atrás como uma experiência, mas ele resolveu ressignificar os seus sentimentos. Então essa atitude que ele teve, de por mais que ele estivesse triste, por mais que ele tivesse depois se sentindo culpado, porque depois que ele nega, o galo canta, e ele lembra da passagem da fala de Jesus, aí ele sente remorso, mesmo os sentimentos que nos incomodam, o remorso, a tristeza, o medo, talvez estavam também sentindo falta, a desesperança. Mesmo assim, ele resolve lutar.
mesmo assim, ele resolve continuar. Mesmo com a fé vacilante, ele resolve seguir, acompanhar e acreditar. Aquele mesmo Pedro que estava afundando no mar, ele estende a sua mão para Jesus e humildemente pede ajuda. Então, é essa mensagem que nós vamos começar a construir no dia de hoje em relação à nossa fé. Nossa fé é pequena? Está tudo bem, não tem problema. É o que nós podemos dar, são os nossos limites. Isso não precisa ser um problema. Mas hoje nós fizemos uma escolha, por exemplo. Nós estamos aqui. Cada um aqui sabe o desafio que foi chegar aqui no dia de hoje. Cada um experimentou um esforço, ou pequeno, ou médio, ou grande, mas ainda assim um esforço para fazer o movimento de estar aqui. Cada um sabe o esforço que faz para se reformar intimamente. Então, é esse movimento que conta. Kardec diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o verdadeiro espírita, ele é pelo esforço que faz para tomar suas más tendências. Então, o verdadeiro espírita, poderia dizer, por que não, o verdadeiro cristão, aquele que está comprometido com a sua reforma íntima, não é aquele que já chegou lá na superioridade moral. Não. Claro que o espírito superior, ele já chegou, está tudo bem. Mas o que está contando ali para o cristão é o esforço que ele faz para superar as más tendências. Eu poderia dizer que é o esforço que fazemos para que possamos justamente ressignificar essas emoções que doem o nosso coração. Judas, por exemplo, escolheu não resistir. Judas, por exemplo, teve um remorso, assim como Pedro teve, e escolheu não continuar, ele desistiu. Então, essa é a grande diferença. Então, valorizemos as conquistas, porque Pedro, na verdade, ele resolveu continuar. Pedro, na verdade, ele escolheu superar a si mesmo, porque a dor, quando chega, ela incomoda a nós, cada um de uma forma íntima. E com certeza o Pedro, da forma dele, ele superou a sua dificuldade. Então, isso na verdade é um alimento. É um alimento para essa fé ativa que nós precisamos. Ao reconhecermos que nós temos nossos limites, ao reconhecermos a nossa condição, alguns dizem inferior, a gente encontra lá na codificação a inferioridade moral, mas a inferioridade em relação à superioridade. Nós somos seres, nós somos filhos de Deus, nós somos criados para sermos felizes. Então, quando aceitamos a nossa condição, quando aceitamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, podemos fazer diferença. Vivemos num mundo onde valoriza muito a ansiedade, valoriza muito a tristeza. Temos isso muito valorizado, né? Como a gente sempre toca nesse assunto, a dificuldade da ansiedade. Porque vejam bem, se eu tenho fé, se eu lembro daquela passagem do Pai Nosso, que a oração que Jesus nos trouxe, que seja feita a vossa vontade, eu vou lembrar da fala também de Joana de Ângeles, que todas as coisas que acontecem em nossas vidas, todas as pessoas que passam pelo nosso caminho, todas as pessoas têm apenas um único objetivo, o nosso bem, a nossa felicidade. Olha que interessante isso. Até o sofrimento, até a dificuldade da dor, tem apenas o objetivo do nosso bem, de fazer o nosso bem. Então, se eu tenho a certeza disso, se eu alimento a minha fé com essa certeza, eu vou deixar essa fé ativa. Eu vou construir justamente um novo sentido para esses sentimentos. Porque eles existem
com um único objetivo. Deus não colocou em nós o medo, Deus não colocou em nós a tristeza para algo que não fosse do nosso bem. Vamos pensar rapidinho sobre isso. É justamente na tristeza, eu quero convidar vocês a pensarem sobre isso, é justamente na tristeza, é justamente no medo que nós nos sentimos incomodados. Faz isso para vocês isso. Quando a tristeza que a gente... Alguém gosta de estar triste? Alguém gosta? Dizem que o espírita gosta de ficar triste, é verdade isso? Não é verdade, é intriga, né? Da oposição, né? Na verdade, o espírita entende o processo da tristeza. Aceita esse processo. Aceita? Aceitamos? Depende? Entende, ok. Então é isso, a diferença de entender e aceitar. Eu entendo, eu sofro, a dor está ali. Eu posso dizer, inclusive, que a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Então, quando eu entendo a dor, eu sofro. Mas quando eu aceito, não é que eu deixo de sofrer, mas eu dou um novo sentido para esse sofrimento. E por que existe isso? Porque nossa fé ainda é pequena. É só por isso. Se nossa fé fosse inabalável, se nossa fé fosse verdadeira, nós não iríamos nos abalar com isso. Com o processo. Que nós sabemos que nós viemos aqui, nesse mundo de provas e expiações, com um único objetivo. Pedro sabia. Pedro sabia, inclusive, que ele iria passar por esse processo. Mas ainda é difícil. E eu gosto de falar disso, eu gosto, quando a gente traz os apóstolos para poder conversar sobre eles, porque eles são mais próximos de nós. Não que, óbvio que eles foram preparados, com certeza, né? Jesus não escolheu assim, vou escolher 12 pessoas e pronto, aleatoriamente. Não, eles foram preparados para a espiritualidade. Mas Jesus queria pessoas muito parecidas com a gente. Vamos dizer assim, humanos. Não que a questão não é essa, mas não espíritos que já tivessem com a questão toda a moral resolvida. Jesus queria mostrar que a sua experiência, viver a sua história, viver o seu evangelho, viver esse amor, é possível a transformação. Isso faz lembrar da história dos apóstolos, e eu acho que Pedro ele é muito simbólico nesse momento, que a gente percebe a transformação desse homem, do homem velho para o homem de bem. A gente percebe esse homem que não consegue perdoar, a gente percebe esse homem que sente raiva, a gente percebe esse homem que não aceita as limitações, a gente percebe esse homem que a fé dele ainda é vacilante, mas a vivência com Cristo o transformou. Com certeza, ele tem mérito nisso. Com certeza, ele se reformou. Mas é motivador para nós que está mais próximo de nós em relação a Jesus. Jesus é a meta. Não sei para você, mas para mim está muito distante ainda. Eu sei que ele é o caminho. Eu sei que ele é a verdade. Eu sei que ele é o ideal. Eu estou muito longe. E quando eu vejo a história de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Madalena, quando eu percebo a história dessas pessoas que vieram com as suas dificuldades, que erraram, mas eles tentaram. Eles viveram a experiência de Cristo. E olha que Paulo, por exemplo, ele não viu Jesus presencialmente. Ele leu, tudo bem que ele viu Jesus, mas acho que isso é detalhe. Ele viu o Evangelho. Ele viu as possibilidades, fez sentido, alimentou a sua razão. Assim como a doutrina espírita, nesse momento, que muitos procuram, por causa do consolo, por causa
da questão filosófica, por causa das questões científicas, e descobrem justamente o aspecto religioso, que é esse reencontro com Deus, esse novo chamado, que os chamados já aconteceram, mas ele traz uma nova perspectiva para alimentar nossa razão. Aí sim, nesse momento, nós temos a oportunidade de lidarmos com, vou mudar aqui a papo do termo, de mudarmos e lidarmos com nós mesmos. Porque a questão somos nós. A questão é essa. A questão é como está a minha fé. Não é a fé do meu irmão, não é a fé da minha mãe, não é a fé de Jesus, não é a fé de Pedro. Tudo isso são experiências que nós vivemos. Mas eu não mudo ninguém além de mim mesmo. Então, quando eu vejo Cristo e vejo a história da transformação daqueles que o seguiram, não só naquela época, né, mas em toda a história da humanidade, nós temos pessoas, estudamos sobre pessoas que seguiram Cristo, né? Quando a gente vê Bezerra de Menezes também enfrentando a sua dificuldade, os seus medos, quando veio lá do Nordeste, aqui do Rio de Janeiro, para estudar, e estava tendo dificuldade, com certeza enfrentando os seus medos, com certeza com a fé vacilante, quando encontra a doutrina espírita, quando lê o livro dos Espíritos, se transforma. Eu risco dizer, com a pretensão em dizer, analisando, por exemplo, Bezerra de Menezes, que a vida dele foi até mais difícil depois que ele conheceu a doutrina espírita, no sentido material. Mas com certeza ele ascendeu no sentido espiritual. Então, novamente, a expectativa nossa, assim como aconteceu com Pedro e com os apóstolos, e com os discípulos, a expectativa que nós fazemos sobre o lado material. Jesus, o Salvador de Israel. Jesus não veio para salvar Israel, ele veio para salvar a humanidade. Então, ele vivendo aquilo, e mais à frente, com uma fé mais amadurecida, com a experiência da ascensão de Cristo, e quando Cristo retorna, né, porque Jesus venceu a morte através da morte. Quando ele desencarna em corpo, mas retorna em espírito, para todos aqueles que iriam ver, né, não foram só os apóstolos, quantas pessoas foram transformadas com esse retorno do Cristo, provando que a morte não existe. Porque os nossos medos, as nossas dificuldades, justamente é baseado nesse medo da morte. Então, quando Cristo vem e prova no seu planejamento, está planejado, no seu planejamento, que a morte não existe, ele deu ali não só para aqueles apóstolos e discípulos, mas para todos nós, ele deu a mensagem que nós precisávamos para que nós pudéssemos transformar a nossa fé, que ainda vacila, na fé ativa. Quando Pedro viu aquilo, quando Pedro, na verdade, percebeu, porque eles já sabiam na teoria, mas eles viveram a experiência na prática. Quando eles viveram a experiência do Cordeiro de Deus que foi sacrificado, quando eles viram a experiência da transformação, comprovando que a morte não existe, aí sim eles entenderam de forma prática a mensagem do Cristo. E trouxeram para eles, depois do Pentecostes, trouxeram para eles, claro, pelo convite de Jesus, mas eles abraçaram a responsabilidade desse trabalho de continuação. Então a gente nota em Pedro, por exemplo, essa transformação da sua fé. Né? Lembrando aqui daquela passagem
quando Paulo traz para os apóstolos e discípulos a proposta de levar o evangelho para os gentios, naquele momento teve a dúvida, prevaleceu opiniões diferentes, pontos de vista. Com certeza o medo pode ter prevalecido, porque era muito mais prático, era muito mais confortável, vamos dizer assim, trazer ensinamentos para os judeus, porque eram os costumes deles próprios. E Pedro foi um dos líderes daquele momento, uma das vozes que apoiou Paulo. E não foi fácil não, tá? Hoje é fácil falar. Hoje é fácil falar que Paulo é o apóstolo dos gentios. Mas nós não temos noção, acho que não tem noção da dificuldade que é sido para aqueles que superaram suas diferenças. O que prevaleceu foi a humildade, não foi o orgulho. Apesar do orgulho existir ainda nos corações. O que prevaleceu foi a esperança, não foi o medo, mas o medo existia ainda no coração daqueles que ali estavam. E o que prevaleceu foi a certeza da fé, a certeza da presença do Cristo, a certeza da importância. É essa certeza que fez eles chegarem até o que eles chegaram e que trouxe motivação para que outros viessem para continuar o trabalho. Não foi um momento fácil. Aliás, desculpa, foi um momento muito difícil, pois era um momento de perseguição. Era um momento onde eles eram perseguidos, de uma forma até mais difícil do que na época de Jesus. Passaram a perseguir todos os cristãos. Ninguém escolheu deixar de falar do Evangelho. Tinham medo? Não tenho dúvida que sim. Mas a fé não vacilava mais. A fé, a certeza do porvir, faz toda a diferença. Se nós pensarmos na vida apenas nessa encarnação, a gente valoriza o medo, a gente valoriza a dúvida, valorizamos justamente a falta de certeza. Mas quando colocamos na história a reencarnação, e a gente vê como tudo está ligado, a gente entende por que o Cristo prometeu esse Consolador, que era o Tríade Espírita, era a peça que faltava para alimentar a nossa razão. Claro que a gente pensa assim, fazendo uma reflexão rápida sobre fé, né? O cristianismo não é uma exclusividade para os espíritas, não é, né? Outras religiões também são cristãs, mas outras religiões não falam de reencarnação. Uma vez conversando com uma amiga sobre, uma amiga católica, por exemplo, sobre cristianismo, falamos de reencarnação, e eu acho muito legal quando a gente fala com respeito, né, sobre denominações religiosas diferentes. No Evangelho do Espiritismo, não diz fora do Espiritismo uma salvação, fala fora da caridade uma salvação. Então, todos os religiosos são importantes desde que ela motive, desde que ela toque seu coração para que você se reforme intimamente. Esse é o objetivo. Se aquela religião que eu estou seguindo está motivando meu coração a me reformar intimamente, estou fazendo bem, é isso que importa. Para mim, a que fez sentido, a que faz sentido, é a doutrina espírita. Mas para essa minha amiga, por exemplo, ela falou para mim: olha, faz muito sentido o que você está me dizendo, mas eu não preciso disso, a minha fé me basta. Olha que frase bonita, a minha fé me basta. A minha fé no Cristo me basta, eu não preciso alimentar a minha razão. Eu não preciso me preocupar com essa questão, está tudo bem. Olha como a fé transforma a gente. A fé supera todos os movimentos, todos os sentimentos. A fé é a mãe da esperança. A fé é a mãe também dessas virtudes. Porque ainda nós estamos mergulhados na carne.
nós trazemos ainda o esquecimento das vidas passadas. E que bom que isso acontece, né? Porque se nós ainda hoje nós nos culpamos por essa existência, muitos de nós, se nós não observarmos bem, nós estamos nos culpando, nos penitenciando sobre as coisas que tivemos no passado e nós não podemos mudar. Imagina se nós lembrássemos das outras vidas. É uma dádiva, é um presente, é uma graça de Deus que tem o esquecimento das vidas anteriores. Mas, olha que interessante, a minha fé é o movimento que eu faço mais importante para acalentar meu coração. Por mais que nós estejamos falando isso, é a fé. Por mais que seja fé raciocinada, que alimenta a razão, ou outro tipo de fé, é a fé que nos move a estarmos aqui. Eu poderia dizer que é a esperança, né? Que a nossa fé ainda está em construção. Nós viemos pela esperança, mas o que nós alimentamos justamente é a nossa fé. E na hora que essa fé ela fica ativa, na hora que essa fé ela sai do livro, ela sai da teoria, sai da doutrina espírita e passa a ir para o movimento espírita, sai do portão do centro espírita e vai para dentro da minha casa, aí sim ela está se transformando ativa. Porque eu tenho a certeza que eu preciso me reformar intimamente. Eu aprendo na doutrina espírita que eu estou aqui para me tornar uma pessoa melhor. Eu aprendo na doutrina espírita que os sentimentos de tristeza, de medo ou a dor, eles são importantes para me motivar para fazer essa mudança. Mas que ditado? Time que está ganhando não se mexe. Já ouviram esse ditado? É do futebol, não é isso? Já ouviram? Se eu tivesse uma vida, eu não sei você, falar de mim, se eu tivesse uma vida só de felicidade, dá que mudar, gente. Está ganhando. Imagina que eu venho nessa encarnação, só tenho felicidade. Tudo que eu peço sou atendido. Eu não sei vocês, mas eu, do jeito que eu me conheço, eu chegaria altamente comprometido no plano espiritual. Porque eu não estaria nem um pouquinho motivado na minha mudança. É lembrando das dificuldades que eu tive, lembrando dos meus momentos de tristeza, lembrando dos meus medos, que ninguém gosta de sentir, foi ali que eu lembrei que eu precisava fazer alguma coisa para sair daquela situação. Quando eu estava me afundando, quando eu estava no processo de me afundar no meio dos meus problemas, porque eu tenho problemas, já tive problemas, pode ser que eu não tenha agora, mas eu não me engano, eu sei que eu posso ter ainda novamente. Então, quando eu estava me afundando no meio dos meus problemas, eu lembrei de Jesus e estendi a mão, assim como Pedro estendeu, porque eu não queria ficar naquele lugar de tristeza, de medo. É uma motivação. Vinde a mim, bem-aventurados os aflitos. Por que eles são bem-aventurados? Porque eles têm uma motivação que eles precisam para buscar sua transformação. É só isso. É só isso, na verdade. A tristeza e o medo, eles existem justamente para eu valorizar meu autoconhecimento, para eu fazer a mudança que eu preciso fazer em mim. É só para isso. Uma vez atingindo isso, ele passa. E aí a gente pensa, olha que interessante, aí a gente pensa, não é muito bom perceber que tudo é para o nosso bem? Não é muito bom a minha fé se transformar, se alimentar, e eu perceber que quando vem uma dor, é um movimento que eu tenho para mudar? É como se tivesse uma multidão torcendo para que eu fizesse a mudança necessária. O que eu não posso fazer, e aí vem a reflexão, é me vitimizar. Porque se eu não vigiar, eu estou me vitimizando.
eu estou me botando na posição de vítima, como se eu não merecesse passar por aquilo, como se eu não entendesse aquilo, e sofro, e sofro, e sofro. Quando eu escolho fazer a mudança necessária para a minha reforma íntima, sem ter preocupação se a tempestade vai demorar ou não, eu volto para o barco, eu sigo firme, porque eu sei que Jesus, quando for a hora de pedir que a tempestade pare, Ele vai pedir e a tempestade vai parar. Se não parar, porque chegou a hora, é só isso. Então, quando eu olho, eu sempre gosto de falar isso, eu gosto muito dos simples. Quando eu vejo que o problema está chegando na minha vida, eu falo assim, olha, eu olho para o horizonte e estou vendo a tempestade chegar. Eu vou me preparar para ela. Vou me preparar emocionalmente, vou me preparar materialmente, vou lembrar, vou olhar apenas para mim e perceber qual é a mensagem que Deus está falando para mim. Porque se eu quiser, eu sei a resposta. Às vezes a gente se encontra falando assim, meu Deus, o que queres de mim? A gente sabe. Reforma íntima. Todos precisam mudar, sem exceção. Por que eu não preciso? Então, se bateu na minha porta a dor, eu vou me motivar no meu processo de mudança. Ele acontece sempre. Sempre estamos evoluindo. Mas nessas horas, tem que ser um pouquinho mais rápido. Então, a mensagem desse mês, a mensagem de hoje, abrindo o tema para esse mês, é que venhamos a transformar a nossa fé vacilante, simbolizada por Pedro, que todos nós temos ainda, na fé ativa. Temos o Cristo como escudo. Temos a certeza de que é o nosso bem. Não só depende de nós. E aí, quando eu me transformo, de fato, de coração mesmo, quando eu me transformo, vejam bem, transformar não quer dizer que eu cheguei lá. Eu saí de 2 para 2,5, de 4 para 4,1. Eu passo. Ninguém vai dar salto, gente. Mas para o salto acontecer, os passos são ser dados. Então, quando eu me transformo, quando eu me motivo para fazer essa transformação, o mundo fica melhor. Porque eu me transformo, a transformação acontece, essa transformação, ela cativa o entorno, ela cativa ao nosso redor, as pessoas percebem a transformação e elas se transformam também. Cada um no seu tempo, sem exigir o ideal. Quem tinha a gente exigir o ideal. Eu deveria, eu estou segurando o microfone, eu deveria cometer os erros que eu já cometo? Se fosse assim, eu ia estar distante, gente. Então eu preciso pegar o microfone, mas também colocar a minha obra na prática. Não adianta só eu falar. Eu só não posso dizer que eu não sei, né? Então isso eu não posso dizer. Agora, o que conta não é pegar o microfone e falar. O que conta é o que eu vou fazer quando eu sair desse portão para fora. Isso conta. Eu passo para o fraterno. Só coloco nesse momento de fala as minhas dores, elas são acolhidas. Eu tenho um amparo da espiritualidade. A pressão do peito sai, resolve, adianta. Faço o estudo espírita. Faço a prática do bem, percebo que isso faz bem. Mas de nada adianta se quando eu saio do portão ali para fora, se eu não retenho isso. Eu só vou reter apenas de uma forma, fazendo bem, reformando intimamente. Então a mensagem de hoje é essa, que possamos alimentar a nossa fé, que essa fala, essa certeza de Jesus nos trouxe, que ela possa alimentar o nosso coração, a nossa fé, para que ela fique ativa em atitude. Então é isso. Obrigado a todos.
Tenha uma ótima semana. Não deixe de assistir as palestras. Elas são essenciais para esse momento. Muita paz. Nós só temos a agradecer ao nosso irmão Ricardo pelo estudo da noite, que ele possa, ao retornar para o seu lar, retornar em paz, tranquilo, em companhia de Jesus. Querido Mestre Jesus, pedimos a Ti que nesse momento, através do passe magnético, dos fluidos bem-fazejos, Tu possas envolver a cada irmão que aqui está, que todos, segundo a sua necessidade, possam receber o amparo necessário para a sua caminhada. E ao saírem desse ambiente, possam sentir-se mais fortalecidos e amparados na sua fé e na sua caminhada. Que os nossos irmãos, dentro dos seus lares, possam dividir com seus familiares o da paz que receberam desse Deus. Envolve Jesus a todos eles. Que assim seja, graças a Ti, Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, que Jesus possa acompanhar os passos de cada um de vocês para todos os seus lares. Sigam em paz.